Bom dia pessoal, aqui é Damian dos Santos em mais uma videoaula. Na realidade eu pensava que estava gravando e fiz aqui já a videoaula sobre os filtros, né, e a seção que a gente estaria pegando para que o usuário só pudesse acessar as informações relacionadas ao nosso CRUD do banco se estivesse logado. Bem, como vocês podem ver, aqui eu já estou na minha página login. Se eu chamar aqui, por exemplo, a minha usuário controlador, que é o nosso controlador, a ação lista, que é para chamar a lista, ele me redireciona para login. Se eu chamar a minha página home, por exemplo, home JSP, ele também volta para a minha página login e assim sucessivamente. Qualquer página que eu chamar, se eu não tiver logado, eu não entrarei. Para isso, eu vou estar colocando então as informações respectivas ao login, que no caso eu sei que tem esse e-mail e essa senha no nosso banco de dados, então eu vou logar. Agora que eu estou logado, eu entrei numa sessão, que eu explicarei em breve como fazer essa sessão. E durante essa sessão, eu poderei estar utilizando a minha lista de usuários, o cadastro, início. Na lista de usuários, eu poderei estar excluindo usuários, como por exemplo aqui o Lucas Nobre. Alterando alguma informação referente por exemplo, aqui Léo Santos. Salvando, ou seja, não alterei nada, e fazendo qualquer outra operação que o nosso sistema permite. E para sair, basta clicar em sair da sessão. Então, eu vou explicar exatamente o que está acontecendo aqui, tá ok? Aqui no nosso autenticador, nós colocamos na aula passada todas as informações, retirando essas duas aqui. Nesse momento eu estou criando uma sessão. Como é que se faz isso? É com http session, dei o nome dela de sessão e fiz aqui um request get session. Então, dessa maneira eu estou criando aqui, instanciando uma sessão para mim, certo? Essa sessão aqui, eu estou setando o atributo do uso autenticado, ou seja, eu vou estar usando esse uso autenticador, no caso usuário autenticador, lá no meu filtro. Como é que se faz um filtro? Já que eu já criei minha sessão e peguei os atributos referentes ao usuário autenticador. O filtro lá no nosso pacote de controle, eu vou estar clicando com o botão direito, New, Filter. Posso estar colocando o nome do filtro qualquer, certo? Filtro LL, por exemplo. Avança. Avança. E poderia estar finalizando, só que eu não vou finalizar porque eu já fiz o mesmo, tá ok? Esse filtro aqui, como vocês podem ver, na realidade ele é um interface, tá ok? Ele tem várias assinaturas de métodos, como vocês podem ver aqui, filtro de página, destroy, que é para destruir as páginas, do filtro, que é o que a gente vai utilizar, e o init. Bem, no do filtro, o que foi que a gente fez? Se lá no autenticador a gente instanciou da seguinte maneira, para estar chamando uma sessão aqui, de http session igual ao request get session, lá no nosso filtro, percebam a seguinte diferença. Aqui no nosso servlet request, ele não tem o http servlet request, que é exatamente isso aqui, ó, o http servlet request. Logo, a gente não pode estar chamando desta mesma maneira aqui. Então, percebemos, vou dar um Ctrl C aqui, as diferenças para a gente estar colocando aqui no filtro. Lembrando que eu vou estar disponibilizando um link abaixo das opções aqui deste vídeo, referente ao código, certo? Vocês estarem achando esse código, vocês estarem apenas copiando e colando aí e comentando sobre a minha explicação, tá ok? Essa aula vai ser um pouco diferenciada das demais. Então, eu vou estar disponibilizando o código para vocês estarem fazendo o filtro também nos projetos de vocês. Aqui, isso aqui é a mesma coisa, só que sendo diferente. A diferença é que aqui eu chamo o http servlet request, porque ele é apenas servlet request, tá ok? E o nomeio ele de http servlet request. Ele vai receber o http servlet request do request. É a mesma coisa disso aqui, só que no nosso filtro, tá ok? Feito isso, eu tenho que ter um string URL. Por que um string URL? Para estar pegando o mapeamento URL de todas as minhas páginas. Só que no caso aqui eu vou pegar de páginas específicas. E para isso aqui vai ter um nome completo aí do seu filtro. Você vai estar pegando desde a raiz do projeto a asterisco, que são todas as demais páginas. Você vai estar filtrando todas elas. Ou seja, todas essas páginas elas vão entrar ou fazer parte desse filtro, tá ok? E por fim aqui, ó, temos mais uma. Deixa eu dar um enter para organizar. Para estar capturando a sessão. Como? http session, ele vai receber o http
IP servlet request.getSession. Então ele está capturando aqui a nossa sessão. Capturou a sessão, então vou fazer um if para que veja se o usuário está logado ou não. Se ele existir, então ele vai permitir o fluxo de requisição, tá ok? E se não, ele vai redirecionar para a minha página de login. Lembrando, se esse if ele permitir, vai permitir todo o fluxo entre as minhas páginas, que ele está aqui filtrando todas elas, inclusive a do erro, tá? Aqui eu não especifiquei quais páginas, eu selecionei logo todas. Então, novamente explicando, se no if aqui, se isso aqui for verdade, no caso, a seção getAtributo usa autenticador ela existir, ou a URL index login ela passar, né, para a próxima página, no caso for autenticado, e também a URL do autenticador, né, ela tem que passar por essas três fases, tá ok? Ou uma das três, que aqui nós estamos utilizando em vez do e o ou essa, ou esta, ou esta. Ou seja, se isso acontecer, então, aqui dentro do nosso if, isso aqui ele está fazendo o que? É com esse comando que, dentro desse if aqui, se vai acontecer o shine do filter, do request response. O que é isso? É o modo que ele vai fazer com que permita o fluxo de requisição das nossas páginas, tá ok? E se isso não acontecer, ou seja, se o login estiver errado ou ele tentar acessar uma página copiando a URL antes e colando depois lá no nosso browser, ele vai voltar sempre, de todas as formas, para a nossa página de login. Lembrando que esse código estará disponível no meu site, que eu estarei disponibilizando o link abaixo desse vídeo. É até bom que vocês dêem uma olhada no site, né, em outras postagens. Aí pode estar copiando o código do filtro e comentando aqui durante a explicação, certo? Então aqui foi o nosso filtro, pessoal. No autenticador, eu já expliquei que a gente fez uma sessão e nessa sessão a gente está passando um atributo useAutenticador. Esse useAutenticador é exatamente esse useAutenticador daqui do nosso if, ó. Que ele aqui captura a sessão e aqui o useAutenticador. Aqui ele também vai fazer a comparação, no caso, com a nossa página login JSP e o nosso controlador do autenticador, certo? Que é a página autenticador mesmo. Passando por elas é que ele vai estar disponibilizando todas as transições das páginas referente a home, cadastro e também a lista de usuários. Espero que vocês tenham entendido. Então, dando continuidade aqui à nossa videoaula, eu fiz aqui na nossa página cabeçalho, lembram? Na aula passada, um botão sair. Deixa eu abrir aqui para vocês entenderem melhor. Cadê? Cabeçalho. Pronto. Cabeçalho, um botão sair. E chamo o meu autenticador. No meu autenticador, ele vai entrar no método get, certo? Aqui tem uma seção, certo? Request.getSessionFalse, ou seja, a seção, se ela existir, ela vai passar a ser inválida. Depois que ela passar a ser inválida, ela vai ser redirecionada para a nossa página de login. Percebemos que eu filtrei todas as páginas. Para que o usuário possa estar acessando essas páginas, ele terá que passar pelo usuautenticador, pelo login ou pelo autenticador, tá ok? Sendo que esse usuário autenticador é o nosso objeto aqui em relação a seção aqui da autenticação desse usuário. A gente instanciou novamente o usuário, chamou o usuário autenticador, tá ok? E quando esse usuário existe, é que a gente pode estar acessando a home. Então ele fez o filtro. Se isso for verdade, então vai ter toda a permissão para o fluxo de requisição das páginas. Se não, ele vai voltar a redirecionar para a página de login. Se eu clicar no meu menu cabeçalho depois que ele já tiver logado, em clicar em sair, ele vai entrar no meu autenticador, se essa seção existir, que no caso vai existir, se ele tiver logado, né, vai se tornar inválida, certo? E vai redirecionar para a minha página de login. Eu posso inclusive estar adicionando um tempo para a minha sessão, certo? Por exemplo, a minha sessão ponto max. Esse comando aqui, setMax inactive interval, é o tempo de intervalo que minha conexão, ou no caso, minha sessão pode ter. Em alguns casos, sites, por exemplo, de revistas que compram, como a Avon, a Boticário, a Jequiti, eles têm um tempo de sessão que o usuário pode estar digitando os códigos, tá ok? Eu não sei qual poderia estar determinando aqui, ó. Poderia estar determinando, por exemplo, 3.000, que no caso aqui seria 3 minutos, e assim sucessivamente. Eu não vou estar colocando um tempo, certo? Aqui é só a nível de informação. Vou dar um Ctrl+S e vou novamente testar lá no meu browser.
Eu tenho que estar logado para isso, certo? Vou colocar aqui dm@gmail.com 1234. Vou logar. Perceba que ao logar, eu agora posso estar listando a lista de usuários, cadastro, início. E todas as funções estão funcionando, certo? E quando eu clico em sair, ele vai agora para o meu controlador do autenticador, certo? Ele vai tornar a sessão inválida e me redirecionar para a página de login. Para a gente estar finalizando, pessoal, essa aula de hoje, vou estar aqui, por exemplo, logando de novo, né, para eu poder estar explicitando o que nós iremos fazer. Perceba que muito bem ele me traz para cá, mas eu não dou uma mensagem assim, bem-vindo, em relação ao nome da pessoa que está logada. Então vamos fazer isso para estar finalizando a nossa página home. Seria bem interessante, né? Vamos ver aqui. Como a gente vê também nesses sites de lojas, como as lojas americanas, Casas Bahia. Quando você se loga, tem lá o seu perfil, né? Diz olá, Damião, por exemplo. Olá, Messi. Olá, José. Olá, Maria. Então, o que nós iremos fazer aqui, ó. Vamos estar aqui abrindo as tags para trabalhar com Java, certo? E dentro delas, eu vou estar criando, aqui no caso, instanciando o meu usuário. Uso autenticado, autenticado. Nele ele irá receber o usuário, onde a sessão, certo? A sessão session ponto get atributo, que a gente vai pegar o atributo, né, da nossa sessão que a gente fez lá, é exatamente o nosso. Deixa eu pegar lá para não ter erro, né? Autenticador aqui dessa sessão aqui, ó, que a gente tá pegando. Uso o autenticador, Ctrl C, vou para minha página home, Ctrl V, Ctrl S. Bem, agora vou imprimir uma mensagem, né? Out.print, onde eu direi assim: no meu usuário, uso autenticador, que, exemplo aqui, seja bem-vindo. Colocar um mais. Vou agora chamar o meu uso autenticador ponto get nome. Dou um Ctrl S. Vou agora fechando aqui para inicializar do meu login. Lá no meu XML eu deixo como minha principal página a tela de login também, viu? No caso aqui login.jsp. Vou estar fechando aqui meu XML. Vou estar agora executando o meu projeto. Salvo as alterações que eu acabei de fazer. Finish. Reseta, né? Porque ele estava aberto o servlet. Aguardemos um pouco para a sua execução. E para a gente estar finalizando também a aula de hoje. Lembrando que na aula de hoje a gente fez um filtro. A gente fez a sessão. A gente saiu dessa sessão. E agora iremos mostrar a pessoa referente na página home que está naquela sessão. Por exemplo, agora. DM Gmail. Senha 1234. Logar. Aqui, ó, curso Java Web, mostra aqui, seja bem-vindo, vírgula, Damião Nobre, que é exatamente a pessoa que está cadastrada aqui, ó, Damião Nobre, pelo e-mail, dmgmail.com, senha 1234, na nossa página início, ele vai aqui, ó, mostrar novamente Damião Nobre, porque nós ainda estamos nessa sessão. Ao sair da sessão, nós finalizamos a nossa sessão, onde você pode estar estipulando um tempo, certo, para essa sessão, como a gente viu anteriormente. Então, pessoal, a gente vai estar finalizando, né, a aula de hoje, para finalmente a gente estar chegando à última videoaula do curso. Já que nosso sistemazinho está tudo pronto, você está logando, você está entrando numa sessão onde lá na sua sessão você tem disponível todo um CRUD do banco de cadastro, de alterar, de excluir, de visualizar todos que estão cadastrados. Agora vocês verão a facilidade que a gente tem para estar adicionando um novo item ao nosso banco e nas nossas telas, utilizando esse modelo do MVC, que é o modelo de visão e controle que nós estamos utilizando aqui nesse curso. Então, pessoal, meus parabéns para todos aqueles que chegaram até aqui e boa sorte para a nossa última videoaula, né? Então, muito obrigado e até a próxima videoaula. Valeu!